Bom dia. Esse canal é novo e preciso de você. Se inscreva com fé. Na entrada daquela cidade, havia um som que ninguém esquecia. Não era o canto dos pássaros, não era o vento batendo nas árvores, não. O que se ouvia era o grito dos urubus. Eles voavam em círculos aos milhares sobre o monte de lixo que crescia dia após dia. Uma cena que parecia um retrato de descaso, de indiferença. O cheiro chegava longe. O cenário era desolador. E quem passava por aquela estrada desviava o olhar, ou simplesmente fechava os vidros do carro, tentando se proteger daquilo que na verdade refletia um pedaço da própria cidade. Era o ano de 1982, e no centro daquela cidade de pouco mais de 100.000 habitantes, havia um homem que tinha uma voz conhecida. Seu nome era Elias, dono da principal rádio da cidade. Elias não era milionário, nem famoso fora dali, mas ali, naquele pedaço de mundo, sua voz ecoava todos os dias anunciando promoções, divulgando o comércio local, passando notícias e de vez em quando fazendo piadas que arrancavam risadas dos ouvintes. Ele era um homem simples, trabalhador, casado, pai de 3 filhos. Sua vida era boa, tranquila, a rádio ia bem, o comércio confiava nele. E ele sabia que de alguma forma ajudava a cidade. Mas havia uma coisa que não saía da cabeça dele. Toda vez que pegava a estrada, toda vez que ia visitar um cliente, ou simplesmente passear com a família, aquele monte de lixo, os urubus, aquele cheiro, aquilo apertava o coração dele. Não é possível. Isso não está certo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ele resmungava consigo mesmo. No início achou que era só incômodo. Depois percebeu que era mais do que isso. Era como se Deus estivesse soprando no ouvido dele dia após dia. Elias, você tem um microfone. Você tem uma voz. E quem tem uma voz tem responsabilidade. Naquela noite, sentado na varanda de casa, olhando as luzes da cidade lá embaixo, Elias orou: Deus, o que eu posso fazer? Eu sou só um locutor, só um radialista. Eu nem sei por onde começar. Mas se isso que eu sinto vem do Senhor, então me mostra, me dá direção. E eu prometo, eu vou obedecer. No dia seguinte, Elias não perdeu tempo. Largou os anúncios e as músicas por uns minutos e, com aquela voz firme que a cidade já conhecia, começou uma campanha diferente. Atenção, minha gente, você que está ouvindo aí, já parou para pensar no lixo que a gente produz? Já pensou para onde vai tudo isso? O que está acontecendo na nossa cidade, meus amigos, não pode continuar. E foi assim todos os dias. No começo, as pessoas achavam engraçado, outros achavam exagero. Alguns diziam, isso não vai dar em nada, mas Elias não parava. Colocou entrevistas com especialistas. Trouxe dados, fez jingles que grudavam na cabeça, criou até quadros no programa só para falar disso. E, aos poucos, algo começou a acontecer. As donas de casa começaram a separar garrafas e latinhas. Os mercados começaram a pensar em formas de reduzir o lixo. A escola da cidade fez um projeto com as crianças, ensinando como separar papel, vidro, plástico, metal. E o que parecia impossível começou a ganhar forma, até que num certo dia a própria prefeitura chamou Elias. E ao invés de reclamar, a prefeitura entrou no movimento, instalaram containers pela cidade. Criaram pontos de coleta, organizaram campanhas educativas, mas Elias percebeu uma coisa: o lixo reciclável não tinha para onde ir. As pessoas estavam separando, estavam colaborando, mas... E depois? Foi então que veio a ideia. Uma daquelas ideias que a gente percebe não vem da gente, vem do céu. Elias decidiu montar a primeira empresa de reciclagem da cidade. Não sabia nada sobre isso. Nunca tinha mexido com indústria, nem com coleta. Mas quem disse que Deus escolhe os preparados? Ele prepara os escolhidos. Começou pequeno, com um galpão alugado. Comprou uma prensa usada. Chamou 2 amigos, mãos à obra. As garrafas plásticas começaram a ser prensadas, vendidas e reaproveitadas. O papel virou dinheiro. E mais bonito do que isso, o que antes era sinal de descaso, virou oportunidade. Gente que estava desempregada encontrou trabalho. Jovens que não tinham perspectiva aprenderam uma profissão. A rádio continuava lá. Mas agora, além dos anúncios, Elias também anunciava esperança. E aquele cheiro insuportável que antes se espalhava pela estrada, começou a desaparecer. O monte de lixo foi ficando menor. Os urubus foram sumindo. E no lugar do grito dos urubus, voltou o som dos pássaros. No fim daquele ano, uma repórter de uma grande emissora estadual veio até a cidade. Fez uma reportagem sobre aquele movimento. E, quando perguntou para Elias qual era o segredo, ele respondeu, com aquele sorriso que só quem anda com Deus carrega o segredo. O segredo é simples: oração,
perseverança e saber que se Deus coloca uma ideia no seu coração é porque Ele já preparou o caminho. E assim, aquela cidade descobriu uma verdade poderosa, que Deus não desperdiça nada, nem o lixo, nem uma voz no rádio, nem uma vida que esteja disposta a fazer a diferença. E olha, deixa eu te falar uma coisa bem do fundo do coração. Sabe, às vezes a gente se sente exatamente assim, olhando para nossa própria vida, e parece que tem coisa que virou lixo, sonhos que ficaram jogados, projetos que não deram certo, portas que se fecharam, gente que disse que você não ia conseguir, que você não era capaz. Mas sabe o que essa história ensina para mim e para você? Que Deus não desperdiça nada. Quando Ele sopra uma ideia no teu coração, quando Ele acende um propósito dentro de você, não importa o que digam, não importa quantas vezes você tenha fracassado, o que era problema pode se tornar milagre. O que era peso pode se transformar em bênção. E aquilo que parecia fim, Deus pode transformar em um novo começo. Mas para isso tem um segredo: oração, perseverança e fé. Se você está ouvindo isso hoje, não é por acaso. Talvez seja Deus te lembrando: ei, eu ainda tenho planos para você, eu não desisti. E se eu plantei essa semente no seu coração, é porque eu mesmo vou te dar os recursos, as conexões, a sabedoria e tudo que você precisar no caminho. Agora eu te pergunto, o que é que hoje parece lixo na tua vida, mas que Deus pode transformar em propósito? Escreve aqui nos comentários. Compartilha comigo, vamos juntos. Porque aqui nesse canal a gente acredita que empreender é caminhar com Deus. Oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu quero te agradecer porque o Senhor é especialista em transformar aquilo que o mundo despreza em algo de valor, de vida e de esperança. Obrigado, Senhor, porque nada se perde nas tuas mãos, nem os pedaços da nossa história, nem os retalhos dos nossos erros, nem aquilo que parecia fracasso ou dor. Tudo pode ser costurado, remendado, transformado quando está entregue nas tuas mãos. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que elas sintam teu amor, tua presença e tua direção, que aquilo que parecia lixo se transforme em projeto, que aquilo que parecia dor se transforme em testemunho e que o Senhor renove a fé, a esperança e a coragem no coração de cada um. Nos ensina, Senhor, a confiar no teu tempo, na tua provisão, no teu cuidado. Nos ajuda a não desistir, a perseverar, a caminhar contigo, sabendo que se o Senhor plantou um propósito em nós, é porque o Senhor mesmo vai abrir as portas, preparar os caminhos e sustentar cada passo, que nunca nos falte fé, sabedoria, amor e gratidão. Nós entregamos nossos projetos, nossos negócios e nossos sonhos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. E se essa história falou com você, se te fez refletir, não guarda só para você não. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus não desperdiça nada. Curte, comenta aqui e leva essa palavra adiante. Porque quem caminha com Deus entende uma coisa: até os pedaços quebrados da vida, nas mãos dele, se transformam em propósito, em bênção e em recomeço. Fica com Deus. E nunca se esqueça, você não é descartável. Você é obra-prima nas mãos do Criador.